Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, todas muito bem-vindas. Mais uma noite dessa partilha das bênçãos de Jesus, da espiritualidade bondosa, nessa nossa casa do caminho. Continuando a preparação para a nossa reunião, nós vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. É a leitura do capítulo 166, Posses Definitivas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida abundante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá logo depois. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres, no entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação da existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes indistinguíveis. Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier. Que possamos nestes instantes, embalados pela harmonia da música e pelas vibrações desta lição maravilhosa, agradecer a Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso Mestre de muito amor, a Maria Santíssima, Mãe de todos nós, por mais uma vez nos reunirmos nesta casa, sob o amparo e a proteção da espiritualidade bondosa que nos prepara este ambiente, com muita fraternidade,
com muito amor. Graças damos por tantas bênçãos que aqui recolhemos. Que possamos ser, Jesus, os distribuidores dessas bênçãos em abundância, onde estivermos, em nossos lares, em nosso ambiente de trabalho, na convivência social. Que saibamos dividir, Jesus, como nos ensinaste, porque assim multiplicaremos ao infinito as graças que tão abundantemente temos recebido. Ampara-nos a todos, Jesus, que tenhamos uma noite de muito aprendizado, de reflexões que nos direcionem cada vez mais para o autoconhecimento no caminho do teu Evangelho. Rogamos o teu amparo para o nosso companheiro Vanildo, sempre pronto a atender a nossa casa, com seus estudos muito bem preparados e muito bem assistidos. Esteja conosco, Jesus, nesta noite, que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez, né? Nesta casa de luz, casa do caminho. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões, mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos. E é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico, este instrumento que o Senhor nos emprestou por graça e misericórdia para trabalharmos a nossa melhoria, o nosso despertar espiritual. É preciso que agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo. Não viemos à Terra, como hoje nós sabemos, para sofrer. Viemos à Terra para aprender. Se por vezes a dor, o sofrimento bate à nossa porta, resultado das nossas escolhas equivocadas, devido à nossa teimosia, à nossa rebeldia, à nossa ignorância. E exatamente por isso que aqui nos encontramos, para ver se um dia, e quem sabe, e com certeza, em verdade, um dia, nós sairemos das trevas da ignorância. Por isso agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que veio à Terra e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos Espíritos amigos também agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E mais uma vez a todos vocês, muito obrigado pela presença, aos encarnados, aos desencarnados, estes que aqui se fazem presentes, os nossos amigos internautas, muito obrigado pela presença, pela participação. Então hoje aqui nos encontramos, conforme a proposta, para falarmos um pouco acerca da história do Evangelho. A gênese do Evangelho que Humberto de Campos resumiu nesta obra, Boa Nova. Então hoje a nossa fala terá como base o capítulo 3º, Primeiras Pregações. Mas é importante lembrarmos de uma forma rápida
capítulo 1, onde Humberto de Campos, o irmão X, fez ali um resumo, uma contextualização da Roma antiga, antes da vinda de Maria, antes da vinda de Jesus. Neste capítulo 1, Humberto de Campos nos fala, inicia a sua fala, digamos assim, os seus registros, ainda na República Romana, que teve início lá por volta do ano 509 a.C. Avança até a época em que antecedeu, algumas décadas, a vinda de Jesus, o início do Império Romano, lá por volta do ano 27 a.C. E aí ele segue a sua trajetória, ou melhor, registrando a nossa trajetória. No capítulo 2, nós encontramos informações acerca de João Batista, o primo de Jesus, o precursor do Cristo. Neste capítulo 2 também encontramos informações de Jesus já com 12 anos, naquela sua visita ao templo. E aí avançamos para o capítulo 3, onde nós encontramos muitas outras informações, além das primeiras pregações, os primeiros convidados para serem discípulos de Jesus. Mas, para chamar a atenção daqueles que ainda não leram, não estudaram Boa Nova, é preciso que falemos também de uma forma rápida o capítulo 20, que Humberto de Campos deixou para nós uma história belíssima de Maria Madalena ou Maria de Magdala. E o último capítulo, o capítulo 30, se pudéssemos fazer uma classificação, eu diria o capítulo mais belo de todos, que tem como título Maria. Leiam, estudem, se não puderem, todo o livro, mas o capítulo 30. E assim voltamos ao capítulo 3, onde Humberto de Campos deixou para nós esses registros. Mas buscamos nos registros evangélicos estas palavras anotadas por Mateus sobre Jesus e o precursor. Naqueles dias, surgiu João Batista proclamando no deserto da Judéia, dizendo, e é importante lembrarmos e destacarmos estes termos usados aqui, anotados por Mateus, que era a fala principal de João o Batista: arrependei-vos. Porque este mesmo arrependei-vos nós encontramos também no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde os Espíritos amigos nos falam que é, digamos assim, o início para a nossa transformação verdadeira, o arrependimento. Mas, conforme nós sabemos, o arrependimento por si só não resolve os nossos problemas. O arrependimento, o reconhecimento das nossas faltas, e aí na sequência, todo aquele esforço necessário e que seja suficiente para realizarmos o processo de transformação. E mais adiante, Mateus anotou, então, veio Jesus da Galiléia ao Jordão até João, para ser mergulhado por ele, ou ser batizado por João. Ao ouvir que João fora entregue à prisão, retirou-se para a Galiléia, ele falando de Jesus. Enquanto circulava junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede circular no mar, pois eram pescadores. E exatamente este encontro que Humberto de Campos registra para nós também aqui neste capítulo 3. Avançando dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o evangelista, seu irmão, no barco com Zebedeu, o pai deles, restaurando suas redes, e os chamou. Então aqui nós encontramos estes registros evangélicos, estes que nós destacamos, e aí chegamos no início do capítulo 3. Talvez para aqueles que não gostam de história, talvez vai ser um pouco chato, né, a narrativa de hoje,
conhecermos um pouco a história do Evangelho. Por que que Humberto de Campos, conforme havíamos dito, neste capítulo, assim como nos dois anteriores e nos subsequentes, ele narra os bastidores do Evangelho, além de citações evangélicas. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor. Até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água fresca entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. E aqui nós encontramos, na sequência, um diálogo belíssimo de Jesus com um sacerdote. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos. Então, aqui Humberto de Campos deixa claro: sacerdotes e pensadores ociosos não tinham nada o que fazer, ou quase nada. Eles se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram, ou seja, quase todos, com exceção de um, se afastaram sem maior interesse. Mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-lhe com orgulho. Prestemos atenção nesse diálogo e os destaques que Humberto de Campos faz em relação à fala de Hanã e à fala de Jesus. Por parte de Hanã, o orgulho, a arrogância, a prepotência e tanto mais, e por parte de Jesus, a serenidade, a fraternidade, a humildade, o amor, a caridade e assim sucessivamente. E aí ele questiona a Jesus: Galileu, que fazes na cidade? Então, pelos traços de Jesus, o sacerdote percebeu que ele era Galileu. E aí Jesus responde a ele e a todos nós: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Passo por Jerusalém, não estou em Jerusalém, apenas passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E aí o sacerdote: reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia e questiona também: que pensas tu venha a ser isso? Que pensas tu venha a ser o reino de Deus? E Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. O reino de Deus é a obra divina no coração de todas as criaturas humanas. Assim nos esclarece Jesus. E Hanã questiona: obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo: tu, um peregrino, com uma obra divina em tuas mãos? E aí segue o diálogo, e continuando as suas observações irônicas, perguntou: com quem contas para levar adiante essa difícil empresa? Onde estão os seus ajudantes, os seus colaboradores,
os seus assessores, como falamos nos dias de hoje. Já que você tem uma empreitada tão difícil, onde estão os seus colaboradores para que você possa levar adiante esse seu empreendimento? E ainda ele questiona: quais são os teus seguidores e companheiros? E aí ele faz mais um outro questionamento: acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Será que você conquistou o apoio de alguém muito importante que nós desconhecemos? E aí Jesus responde a ele e a todos nós: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu o mestre com humildade. E estes companheiros de Jesus, 2000 anos depois, continuam chegando. Os colaboradores de Jesus continuam chegando. Então é por isso que Jesus responde que meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E aí Hanã complementa: sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Os ignorantes e os tolos estão por toda a parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Então aqui Hanã afirma a Jesus que o material que Jesus teria à sua disposição seriam os ignorantes e os tolos. E aí ele acrescenta: Hanã, entretanto, propões-te realizar uma obra divina? E já viste, aí ele questiona, e já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? É um questionamento muito importante para as nossas reflexões. Então Hanã questiona a Jesus, se ele já tinha visto alguma estátua perfeita, modelada com fragmentos de lama. Será que é possível modelarmos uma estátua e ela ficar de pé com lama, com fragmentos de lama? Então este foi o questionamento de Hanã a Jesus e a todos nós. Observemos a resposta de Jesus. Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. E Jesus vai relembrar estas palavras a Hanã mais adiante, nas suas primeiras pregações. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Sem sombra de dúvida que é disto que nós precisamos. E é disto que Jesus precisa para o trabalho na sua seara. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Você, por acaso, conhece Roma ou Atenas? Jesus responde a ele e a todos nós: conheço o amor e a verdade. E aí ele questiona na sequência: tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto.
Por acaso você tem ciência, tem conhecimento dos códigos da corte provincial e das leis do templo? E aí Jesus responde a ele e a todos nós: sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Respondeu o mestre brandamente: sei qual é a vontade do meu Pai. É lógico que Jesus conhecia e conhece tudo isto, mas não adiantava ele entrar em debate com Hanã naquele momento. E aí Humberto de Campos anotou na sequência que o sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi visto a contemplar as maravilhas do santuário antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho de sua Galileia distante. Daí a algum tempo, com certeza vários dias, depois de haver passado por Nazaré, descansado igualmente em Caná, onde mais tarde ele realizaria aquele chamado primeiro milagre, nas bodas de Caná da Galileia, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum. Prestemos atenção nesta frase anotada por Humberto de Campos: como se procurasse, com viva atenção, algum amigo que estivesse à sua espera. Como se procurasse algum amigo que estivesse à sua espera. E com certeza, ele sabia perfeitamente que os seus amigos de longas datas, de longos milênios, estavam à sua espera um pouco adiante, apenas aguardando o convite. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. A manhã era bela, no seu mando diáfano de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os eloendros da praia, como se brincassem ao sopro das virações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam a cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio à profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que dois deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Por isso falamos anteriormente que Jesus sabia perfeitamente quem ele estava procurando, porque ele não foi convidar todos aqueles pescadores naquele momento, mesmo e apesar que o convite, o vinde a mim, é para todos nós, daquela época, de todo o tempo que transcorreu e até os dias de hoje e pela eternidade. Mas Jesus aguardou que dois pescadores específicos estivessem em terra para que ele pudesse conversar com eles com amizade. E sabia perfeitamente o nome deles, inclusive o nome do pai deles. Simão e André, filho de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Venho da parte de Deus fazer-lhes um convite. André lembrou-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, contemplava enleado, mas quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo. E acrescenta Humberto de Campos: Jesus então lhes falou
docemente do Evangelho, com um olhar encendido de júbilo divinos, estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os três, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido. André não entendeu nada do convite de Jesus, quando ele disse que havia chegado ali para convidar-lhes para a fundação de um reino. Pela fala de André, pelo questionamento dele, a ingenuidade, era a fundação de um reino ali naquela região. Um reino? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. Da mesma forma, o seu irmão Pedro, ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. Diz Pedro, o lago é muito grande e há várias aldeias circundando estas águas. O reino poderá abrangê-las todas. Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se for uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. Então Pedro fez esta afirmativa acerca de todas as aldeias em volta do lago e olhou para Jesus, tipo assim, é isso mesmo, né? Estou certo? E aí Humberto de Campos anotou, o Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente. Imagine você, imaginemos nós, cada um de nós, recebendo um convite de um ilustre desconhecido. Mas você está maluco, né? Eu vou te seguir? Nunca te vi. Mas só que o magnetismo de Jesus, pela sua presença, pelo seu olhar, inspirava confiança em qualquer um. E sem sombra de dúvida, conforme anotou na sequência Humberto de Campos, reencontro de velhos conhecidos. E que estes dois, assim como tantos outros, haviam assumido o compromisso com Jesus no mundo espiritual, antes de se materializarem aqui na terra, para o trabalho da semeadura. E aí na sequência Humberto de Campos anotou, André e Simão se interrogaram a si mesmos, perguntando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro, que homem seria aquele? Assim, eu conheço essa voz, mas de onde, né? Ambos, os pescadores, se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Por mais que eles dilatassem ou tentaram dilatar as suas lembranças, mas eles não tinham tanta certeza, mas só que estavam confiantes, conforme anotou na sequência Humberto de Campos. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do Espírito, e sem hesitarem, sem nenhuma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Então eles, os dois, não tiveram nenhuma dúvida, ao passo que os outros que estavam à volta deles, os seus amigos e companheiros de pesca, estavam zombando deles. Esses dois bateram a cabeça, né? Seguir um desconhecido e deixar aqui o trabalho da pesca. Jesus o abraçou com imensa ternura, e como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si ditérios ridicularizadores, o mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, seguindo ele, falava: vamos ver onde esses dois vão, né? Vamos ver o que vai dar o encontro dessas pessoas. Se encaminhou para o centro de Cafarnaum, onde
presidência de Antipas, ou seja, uma repartição pública do Império Romano. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, então aqui Humberto de Campos deixa bem claro, um funcionário culto, porque conforme as anotações dos evangelhos, as anotações que temos à nossa disposição de obras mediúnicas, este cobrador de imposto era um dos mais cultos dos discípulos, daqueles primeiros escolhidos, primeiros 12. E aqui Humberto de Campos lembra um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe: que fazes tu, Levi? É lógico que Jesus sabia o que ele estava fazendo, mas só que ele queria ouvir de Levi a resposta. E também ele conhecia Levi pelo nome. Que fazes tu, Levi? O interpelado fixou com surpresa, mas, seduzido pelo seu suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: suave magnetismo do seu olhar, recolho os impostos do povo, devidos a Herodes. E aí Jesus questiona: quereis vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Você quer deixar essa sua atividade de recolher impostos para o Império Romano, para a coroa romana, e vir comigo recolher algo muito mais importante, algo verdadeiramente perene, bens verdadeiros, conforme a leitura do início? Não estes bens supérfluos e bens transitórios, mas bens imperecíveis. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Eu estava aqui apenas esperando o Senhor chegar e fazer este convite. Eu estou pronto para o trabalho de recolher os bens do céu. Então, vamos, disse Jesus, abraçando-o. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Pedro, ou de Simão Pedro, que a partir daquele momento passaria a ser o quartel-general de Jesus, por quase 3 anos, que ofereceram ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez as primeiras exposições da sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era do coração sincero e puro, para sempre, às claridades do seu reino. Então, ali na casa de Pedro, Jesus fez a primeira exposição dos seus ensinamentos. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova, daí o título do capítulo 3, as primeiras pregações da Boa Nova, na praça ampla de Cafarnaum, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. No céu, vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro banquete espiritual, o primeiro ágape divino aqui na terra. As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, como se também desejassem senti-lo. E na praia extensa se acotovelava a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas,
misturados publicanos pecadores com homens analfabetos e simples que haviam acorrido ansiosos por ouvi-lo. Então, todo tipo de gente ali se encontrava naquele ambiente para ouvirem Jesus. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente, aqui lembra Humberto de Campos aquelas palavras de Jesus ao sacerdote Hanã, em Jerusalém. Contrariamente às ironias de Hanã, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. E Jesus continua até os dias de hoje e pela eternidade a aproveitar o nosso sentimento como este mármore precioso, bem como a nossa boa vontade como cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime. Porque conforme o próprio Cristo nos falou há 2000 anos e continua a falar na acústica da nossa alma, ele veio não para os sãos, mas para os doentes, porque são os doentes que precisam de médico. E ele, na condição de médico dos médicos, veio à terra para nos auxiliar, veio nos trazer o medicamento divino dos seus esclarecimentos, para que saiamos das trevas da ignorância e alcancemos um dia a plenitude, a saúde integral do ser verdadeiramente transformado, saindo dessa condição de deformados. E aí, encerrando essas reflexões, Humberto de Campos ainda diz: magnetizado pelo seu amor, o povo escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um desdobramento de luz. E bem alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Então, assim encerra Humberto de Campos este capítulo número 3 do livro Boa Nova. E já que Jesus veio à Terra para nos auxiliar neste processo de transformação, encerrando as nossas reflexões, deixamos aqui alguns convites de Jesus. Então, Jesus te convida, Jesus convida a todos nós para que saiamos do atoleiro da inferioridade para a terra firme da renovação interior. Atoleiro da inferioridade, que entramos neste atoleiro por conta própria, devido às nossas escolhas equivocadas. Então Jesus está a nos convidar para que saiamos para a terra firme da renovação interior. Da mesma forma que Jesus nos convida para que saiamos daquela condição de criaturas orgulhosas como o sacerdote Hanã para a humildade. Como se comportou Jesus perante Hanã, como se comporta até os dias de hoje e pela eternidade, assim como se comportam os espíritos superiores. Jesus nos convida para que saiamos do ressentimento para o perdão, porque o perdão é medicamento para o nosso tratamento. Jesus nos convida para que saiamos daquela condição de criaturas egoístas para criaturas verdadeiramente caridosas. Jesus também nos convida para que saiamos daquela condição de criaturas mentirosas para a verdade. E ainda, por último, Jesus nos convida para que saiamos do ódio para o amor. Aqui são palavras de
no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, capítulo 8. E aí André Luiz encerra para encerrarmos também as nossas reflexões. Não é fácil seguir o caminho da ascensão espiritual. Nunca ninguém falou que seria fácil. Mas nunca ninguém falou que seria impossível. Quando Jesus foi questionado sobre isto, sobre a salvação, Senhor, haverá os que se salvam? Jesus não falou que seria fácil. Jesus não falou que todos nós já estávamos salvos. Ele respondeu ao questionador e continua a nos responder: fazei esforços. Então é por isso que André Luiz nos afirma: não é fácil seguir o caminho da ascensão espiritual, mas o Evangelho de Jesus é o roteiro certo, é o roteiro seguro. Sigamos as pegadas de Jesus, exatamente por isso que Ele próprio nos fala, conforme o título deste livro, de onde foi feita a leitura no início: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou eu sou o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado pela caridade que praticaram nesta noite em nos ouvir mais uma vez, porque assim, mais uma vez, eu tive a belíssima oportunidade de ouvir esses ensinamentos maravilhosos. E para aqueles que, porventura, não tiveram ainda, ou não tenham condições de ter acesso a esta obra, apesar de ela estar livremente publicada, você pode buscar ela no formato PDF, por exemplo, na internet, gratuitamente. Mas para aqueles que preferirem, não tiver tempo de ler e quiser ouvir as explanações acerca de todos os capítulos, aí está o canal, no meu nome, não é uma propaganda minha, mas uma propaganda do Evangelho do Cristo, onde realizamos um estudo de todos os capítulos do livro Boa Nova. São 33 estudos. Mas são apenas 30 capítulos? Mas são 33 estudos, porque tem um prefácio, e o capítulo 20 e o capítulo 30 foram divididos em dois, ou seja, em duas partes, devido à sua profundidade e extensão. Então, para aqueles que quiserem assistir, ouvir os ensinamentos de Jesus, fiquem à vontade. Um abraço fraternal a todos e a todas, e até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.